Secretaria de Saúde está participando ativamente de todo o processo, desde o início, né? Desde o início, na verdade, é um dos órgãos que esteve à frente desse processo todo de enfrentamento. E dentro da Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, dentro das suas atribuições, vem participando também desde o início do processo. Então, hoje a ideia é a gente estar trocando com vocês algumas informações a respeito do plano de retomada, que é denominado Programa Rio de Novo. Vou começar a passar aqui. Bem, a publicação do plano de retomada aconteceu no Diário Oficial, no dia 2 de junho. Nós estamos amanhã completando os 15 primeiros dias do início da fase 1 do plano de retomada. E o plano prevê a reabertura gradual das atividades, o retorno gradual às atividades econômicas. Isso está sendo muito frisado por todos, que, na verdade, pensou-se muito antes de iniciar essa retomada. Isso não foi um processo da noite para o dia, é um processo que vem sendo pensado há muito tempo, né? Todas as nuances estão sendo avaliadas. A gente vem pensando, né? A Prefeitura vem pensando nos impactos econômicos e sociais, né? do período de restrição, de isolamento social, e para poder balizar, né? A retomada gradual das atividades, focando sempre, né, como pilar principal, a preservação da vida. Esse é o pilar principal dessa retomada, a preservação da vida antes de tudo. Além da preservação da vida, a gente foca em outros pilares, né, todos eles com o mesmo objetivo, né, de que a gente tenha sucesso nessa retomada, sem que haja prejuízos, né, à saúde da nossa população. Então, preservação da vida antes de tudo, implementação de medidas preventivas. Essas medidas vêm sendo implementadas desde o início da pandemia, né? A gente foca o tempo todo na adoção dessas medidas, porque a prevenção é a melhor arma que nós temos, né, contra o vírus. Então, as medidas preventivas precisam ser implementadas por todos, não apenas pelo setor de saúde, mas por todo o setor regulado e pela população como um todo. Para que esse plano tenha sucesso, a gente precisa que todos participem. É um plano de todos. Diálogo e transparência. Para que a gente tenha a participação efetiva de todos, a gente precisa estar sempre dialogando com os diferentes setores da sociedade, com os nossos pares dentro da prefeitura, e precisamos estar dando transparência a todas as ações, ao passo a passo das ações que vêm sendo adotadas. Objetivamos uma volta gradual e responsável à normalidade. Ninguém vai voltar a ter aquele normal antigo. Nas nossas palestras anteriores, nós falamos muito sobre o novo normal, e é isso que a gente vai ter nesse momento, é um novo normal, e que vai se instalando pouco a pouco, de forma bastante gradual e consciente. Todas as atitudes são baseadas em dados atualizados e na ciência. Nós temos um comitê científico trabalhando também incansavelmente há meses nesse processo. Sistema de saúde com capacidade adequada, né, para que nos permita esse retorno com segurança. Um controle da transmissão do vírus e um monitoramento intensivo com dados e projeções. Bom, a governança do plano, né, ela envolve alguns setores, né? O gabinete do prefeito está em contato direto com o gabinete de crise e o gabinete científico, que balizam as ações, que dão embasamento, né, às decisões do gabinete do prefeito. Eles trabalham em cooperação, né? O gabinete de crise ele tem diversas funções, né, assim como o gabinete científico. A Vigilância Sanitária vem atuando junto ao gabinete de crise também desde o início das medidas de prevenção e realizando ações de inspeção, né, principalmente para tentar minimizar as situações de aglomeração, né, que são essencialmente prejudiciais, né, ao sucesso do controle da pandemia. O Comitê Estratégico foi criado também para dar suporte às ações de planejamento
é o gabinete do prefeito. O comitê estratégico ele tem diversas atribuições, ele é formado por membros da administração pública municipal, e dentre as atribuições do comitê estratégico estão aí propor medidas para a retomada das atividades, respeitando o faseamento proposto no plano de retomada, assessorar o chefe do executivo nas políticas e diretrizes para crescimento econômico e social da nossa cidade, auxiliar na articulação das relações institucionais, né, promovendo diálogo aí também com o setor regulado, com entes representativos, né, dos diferentes segmentos da nossa sociedade, propor boas práticas para alinhamento nos setores, dos diferentes setores no combate à Covid, monitorar aí os impactos das medidas restritivas no aspecto econômico e social da nossa cidade, estabelecer diretrizes juntamente com a Subvisa para a elaboração de protocolos sanitários para a retomada dessas atividades, criar subcomitês temáticos que vão discutir setores específicos, né, para essa retomada. A gente vai ter diferentes subcomitês em trabalho, né, nesse período, subcomitês de eventos, de mobilidade urbana, de comércio e serviços, todos eles interagindo, inclusive, com representantes do próprio setor regulado, tá? Para que a gente possa trabalhar com bastante clareza, bastante transparência. Tá? E todas as deliberações do comitê têm caráter de proposição, né? Essas proposições são encaminhadas ao chefe maior do executivo para que ele avalie e delibere, então, da melhor forma. Tá? Paralelamente aí ao trabalho do comitê, a gente tem o Conselho de Comunicação e o Conselho Econômico e Social e os subcomitês setoriais para pactuação com os diferentes segmentos sociais. O Comitê Estratégico ele atua em cooperação com o Gabinete de Crise. Bom, trabalhou-se então uma metodologia, né, criando aí um faseamento que estabeleceu 6 fases nesse processo de retomada. A Secretaria Municipal de Saúde fez o acompanhamento dos resultados dos indicadores de saúde criados, né? As fases estabelecidas vão de 1 a 6, elas são sequenciais e tem um prazo mínimo de 15 dias entre elas, né? Agora, isso tudo é sempre avaliado, ponto a ponto, né? A mudança de fase ela é criteriosamente avaliada, tá? Mas, em média, 15 dias entre um estágio e outro. Começou no dia 2 de junho e nós estamos agora nos aproximando da fase 2. Né? Amanhã a gente tem aí 15 dias pós início da fase 1, no dia 2 de junho. Tá? Foi feita uma categorização das atividades, a gente agrupou as atividades econômicas, que são inúmeras, né? Fizemos um agrupamento dessas atividades, de modo a classificá-las em atividades de baixo risco, médio risco e alto risco, tá? Com a participação da Casa Civil, da SMF, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Foi, então, avaliado o risco de contaminação e o impacto econômico de cada uma dessas atividades. E aí elas foram enquadradas dentro dessas categorias, baixo, médio e alto risco, e com base nisso estabeleceu-se a fase, né, o faseamento de retorno de cada uma dessas atividades. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio também da vigilância sanitária, né, em praticamente todas as etapas a gente atuou, estabelecendo aí os novos protocolos para a retomada, né, com base nas restrições, né, sanitárias estabelecidas para cada uma das atividades. Foram elaboradas, então, as regras de ouro, que devem ser atendidas pelo setor público e privado, né, e o selo de conformidade. Bom, os indicadores para monitoramento, né, a capacidade de resposta do sistema de saúde e o nível de transmissão. Tá? Os parâmetros de análise são a capacidade de leitos de UTI, né, representando aí a capacidade de resposta do nosso sistema. Avalia-se o percentual de ocupação de leitos de UTI adulto dedicados ao COVID, né, a percentual de ocupação de leitos de UTI dedicados à COVID pelo município, no setor privado também, no
na área SUS e na área privada, o percentual de ocupação de leitos de suporte à vida da rede SUS no território do município e os leitos UTI Covid rede SUS por 100 habitantes. Desculpa. E o nível de transmissão. A gente observa aí a variação de óbitos, o crescimento de casos internados e a variação de novos casos. Tá? Todo esse trabalho feito assim com muito critério pela Secretaria Municipal de Saúde. Com base nisso, a gente consegue avaliar o nível de risco da cidade e adotar as medidas de afrouxamento ou de isolamento social, tá? Ou de afrouxamento, ou, se necessário, em retroceder em relação ao nível de isolamento. Aí aqui tem todo o trabalho que foi realizado pela saúde, né, em relação à análise desses indicadores e ao monitoramento constante desses indicadores para que se possa ou não avançar de fase. Tá? Capacidade de leitos UTI, variação de óbitos, crescimento de casos internados e variação de novos casos. Capacidade de leitos aí representando a capacidade de resposta do nosso sistema e a variação de óbitos, crescimento de casos e variação de novos casos, o nível de transmissão da doença. Bem, como que a prefeitura avalia a mudança de fase? Né? Com base nos critérios, né, os critérios técnicos, que junta aí indicadores primários e secundários, que leva a uma avaliação da alta gestão da prefeitura e a indicação em relação à próxima fase, se a gente vai avançar, se a gente vai permanecer na fase atual ou se a gente vai, por necessidade, regredir, caso a situação, o quadro, né, tenha um agravamento. Foram estabelecidos gatilhos para as fases a partir dos resultados parametrizados dos indicadores, atendendo aos critérios para o indicador estabelecidos para a fase, a alta gestão da prefeitura vai avaliar o momento de abertura da próxima fase, serão realizadas avaliações periódicas para decisão sobre a mudança de fase, avanço, manutenção ou regressão. 7 indicadores balizarão as mudanças de fase, que são os primários, e 10 indicadores secundários serão utilizados para monitoramento e suporte para análise objetiva dessa mudança de fase. Os critérios sanitários que foram utilizados para essa avaliação foram o risco de contaminação, que nos levou a classificar em baixo, médio ou alto. O critério utilizado, número de pessoas aglomeradas em espaço fechado, né? Quanto mais aglomeração a gente tiver, quanto menor for o espaço, maior vai ser o risco de contaminação. O grau de interação entre as pessoas e o compartilhamento de produtos que seja inerente àquela atividade. Né? Algumas atividades demandam muita interação e muito compartilhamento, então aí também o risco é maior. A impossibilidade de afastamento, né? Porque o afastamento ele é essencial, a gente trabalha aí com uma métrica de 2 metros ou 4 metros quadrados por pessoa, então se é uma atividade onde é impossível afastar os funcionários ou afastar os usuários, o risco é maior também. A probabilidade de propagação naquela atividade, durante o exercício da atividade, e a impossibilidade do uso de máscara. Em algumas situações não tem como se utilizar máscara, como, por exemplo, no momento da alimentação. Por conta disso, os critérios para a área de alimentação foram mais rigorosos, porque é um momento em que você não tem como utilizar máscara. Então, você tem um grupo de pessoas reunidas se alimentando no mesmo espaço, todas elas estarão desprovidas de máscara. Então, aí o risco aumenta. E levou-se em conta, em relação aos critérios econômicos, a capacidade de geração de empregos daquela atividade. Tá? Então, aí, para se estabelecer relevância econômica, utilizou-se esse critério, né? Principalmente geração de empregos. Então, ficou na fase 1, né? Aquela atividade que tem relevância econômica alta e o risco de contaminação baixa. Na fase 2, as atividades que têm relevância econômica média e baixa e o risco de contaminação baixo.
Na fase 3, quem tem relevância econômica alta e risco de contaminação médio. Fase 4, relevância econômica média e baixa e risco de contaminação médio. E foram para as últimas fases, fase 5 e 6, aqueles que têm o risco de contaminação alto. Tá? E aí, fase relevância econômica aí já nem importou tanto, na verdade foi mais o risco de contaminação. Foram lá para a fase 6. Tá? E, assim, é condição sine qua non para avançar, né, nesse processo de retomada, o atendimento a algumas normas sanitárias, que vão justamente promover a prevenção, né, do risco. Então, estabeleceram-se as regras de ouro. Na nossa outra etapa de webinar, a gente já falou muito das regras de ouro e a gente continua falando, nós vamos falar delas de novo. Quem não viu ainda vai ter oportunidade de ver hoje, quem já viu vai só relembrar, mas nunca é demais falar das regras de ouro, porque elas deverão ser cumpridas por todos, do setor público e do setor privado. Tá? Então, para entender as regras de ouro, as regras de ouro têm como objetivo informar e conscientizar empresários, comerciantes, profissionais liberais, funcionários e colaboradores das diversas atividades comerciais e o público em geral da cidade do Rio de Janeiro sobre as medidas básicas de prevenção e de combate à Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde reuniu as 10 normas higiênico-sanitárias fundamentais para a prevenção e combate ao coronavírus, que são denominadas regras de ouro. Valem para todas as atividades públicas e privadas. E a ideia é que a população adote essas regras na sua rotina. Então, a gente espera ter empresários, comerciantes e público em geral se informando, agindo, se adaptando a um novo contexto e seguindo as regras de ouro. Vamos ver, então, agora que regras são essas. A regra número 1, né, fundamental, né, a regra sine qua non, higienizar as mãos antes e depois de cada atividade, usando água e sabão líquido, ou, quando não for possível, álcool 70 em gel. Tá? Lembrando que o álcool 70 está sendo muito difundido, mas lembrar sempre que o álcool não substitui a lavagem de mãos. Né? Se você tiver como higienizar as mãos, faça sempre. Especialmente aí lidando com crianças, né? A gente tem tido alguns casos aí de intoxicação, alguns relatos de intoxicação por uso, né, indevido, acidentes com queimaduras. Então, lembrar sempre que lavar as mãos com água e sabão é fundamental. Caso não seja possível, utilize o álcool 70, na formulação em gel, que é a mais recomendada para esse processo. A regra 2. Em áreas de circulação, incluindo banheiros, disponibilizar álcool 70 em gel, dispensadores de sabão líquido e papel toalha descartável, lixeiras com tampa, sem acionamento manual. Em todas as áreas de grande circulação, né, em todas as atividades, a gente espera que sejam disponibilizados os dispensadores de álcool 70, e aí nos locais onde existirem os lavatórios, manter abastecidos, dispenser com sabonete líquido, papel toalha e sempre uma lixeira dotada de tampa de acionamento não manual para descarte do resíduo. A regra 3, usar obrigatoriamente máscara em todas as áreas comuns e só retirar durante as refeições. Então, todos de máscara, exceto as crianças abaixo de 2 anos. Né? Fora isso, todos os demais de máscara, quando saírem à rua. E lembrando que a máscara ela funciona bem quando todos usam, né? Não adianta termos pessoas com máscaras e outras sem máscaras, porque a gente não vai ter o mesmo efeito. Então, precisa que todo mundo se conscientize em utilizar a máscara regularmente, só retirar no momento da refeição, substituir a máscara sempre que ela estiver suja ou úmida. A máscara de tecido, a gente recomenda aí, pelo decreto da prefeitura, um período de 3 horas, né, em média, para você substituí-las. A máscara de tecido ideal é que todo mundo tenha pelo menos 5 máscaras para que possa fazer a troca regular, a higienização e a secagem, né, de forma eficiente. Tá? Então, máscara é essencial, obrigatória. A gente está recomendando, inclusive,
estabelecimentos que não permitam o acesso de pessoas sem máscaras. E outro item importantíssimo, que é utilizar a máscara de forma correta. A gente vê muita gente usando máscara na rua, mas com a máscara abaixo do nariz, com a máscara aqui no queixo, com a máscara pendurada na orelha. Então, perde todo o sentido, né, gente? E nunca compartilhar a máscara. Isso parece brincadeira, mas não é. É verdade, a gente viu isso em ações que a gente realizou aí em agências de banco, quando a gente estava com aquelas filas imensas, eles só estavam permitindo entrar com máscara, algumas pessoas estavam trocando a máscara, cedendo a máscara, saía da agência e cedia a sua máscara para o próximo. Então, totalmente inadequado, tá, gente? A máscara é de uso individual. Regra 4. Obedecer ao distanciamento de 2 metros entre uma pessoa e outra, ou 4 metros quadrados por pessoa. Essa medida dos 4 metros quadrados por pessoa serve para você dimensionar aí os ambientes, né? O acesso de público aos ambientes. E evitar o uso do elevador. Se possível, usar escada. Se não for possível, evitar o compartilhamento com pessoas que não sejam do mesmo grupo de convivência. Bom. Regra 5, manter os ambientes arejados com as janelas e portas abertas e efetuar a limpeza dos aparelhos de ar-condicionado regularmente. É importantíssimo que os aparelhos de ar-condicionado estejam com a manutenção em dia. Lembrando que em ambiente com ar-condicionado com mais de 60 mil BTUs é necessária a apresentação do plano de manutenção e controle, PMOC. Regra 6. Providenciar máscaras, luvas de borracha, toucas e outros equipamentos de proteção individual, EPIs, para as equipes de limpeza e demais funcionários, de acordo com a atividade exercida. O EPI ele é fundamental, é necessário e deve ser adequado à atividade exercida. Regra 7, reforçar a sensibilização sobre a etiqueta respiratória, adotá-la sempre em caso de tosse ou espirros, proteger boca, nariz com lenço de papel descartável ou o braço, aí, evitando tocar o rosto. Regra 8, encaminhar assistência médica o funcionário ou colaborador que apresentar sintomas da Covid-19. Encaminhar sempre a avaliação médica para estabelecer as medidas de afastamento ou de retorno ao trabalho. Regra 9, fazer a limpeza concorrente a cada 3 horas e a limpeza terminal após o expediente, com atenção à necessidade da limpeza imediata. A gente está trabalhando muito isso com os estabelecimentos, essa regra. A limpeza concorrente é aquela realizada com frequência regular ao longo do dia. A gente estabelece aí, em média, essas 3 horas de intervalo para manter o ambiente limpo. A limpeza terminal é aquela limpeza mais criteriosa, que a gente chama aí popularmente de faxina, aquela limpeza mais criteriosa que afasta o mobiliário, que limpa dentro de armários, dentro de geladeiras. Ela pode ser realizada aí ao início ou ao término do expediente. Tá? E a limpeza imediata é aquela que é necessária eventualmente, se você tiver algo que suje o ambiente, inesperadamente você precisa limpar imediatamente, independente de estar no intervalo de 3 horas ou não. Eu já fiz a minha limpeza concorrente, só que inadvertidamente esbarrei numa panela e aquela panela entornou no chão e sujou todo o piso. Eu preciso limpar. Eu não vou esperar 3 horas para fazer uma nova limpeza, então eu limpo imediatamente. Então, adotar com bastante cuidado esses 3 tipos de limpeza, porque a gente precisa que o ambiente e todas as superfícies sejam mantidas limpas adequadamente. A regra 10, que é divulgar em pontos estratégicos os materiais educativos e outros meios de informação sobre as medidas de prevenção à Covid, como as regras de ouro e a Central 746. Hoje, mais do que nunca, é necessário, é fundamental informar a população. Para que tudo dê certo, a nossa população precisa também estar ciente da importância da adoção das medidas. Não basta apenas o setor público ou o setor regulado adotar as medidas. A população, o consumidor, o cidadão precisa também estar consciente e fazer a sua parte. Então, são os 3 pontos essenciais para a eficácia das regras de ouro: comprometimento dos empresários, colaboração da população em geral e fiscalização dos órgãos públicos e dos consumidores. Bom,
como eu falei lá no início, as atividades econômicas elas foram classificadas. A gente procurou agrupar essas atividades nas atividades principais e afins para que a gente pudesse trabalhar, né, esse faseamento. Então, comércio ambulante, lanchonete, bar e restaurante, que são os serviços de alimentação, academias e congêneres, serviços em geral, educação, turismo, salão de beleza, tatuador e atividades de estética, atividades em ambientes abertos, né, praças, praias, parques, saúde, cultura, construção, esporte e lazer. Então, esse é o faseamento básico, tá aqui, ó. Quem abre na fase 1, quem abre na fase 2, quem abre na fase 3. A bolinha aberta, o estabelecimento está fechado. Né? Por exemplo, aqui, ó, salão de beleza, tatuador estética, está fechado na fase 1, está fechado na fase 2, só reabre com restrições na fase 3. A bolinha com tique é aberto com restrições. Então, salão de beleza reabre na fase 3 com restrição, permanece na fase 4 com restrição e fica totalmente aberto na fase 5 e 6. Lembrando que essa reabertura total não implica em descumprimento às regras de ouro, tá? Quem está aberto aqui com a bolinha preta, com tique, permanece cumprindo regras de ouro, tá bom? Ele pode reabrir sem restrições, porém atende às regras de ouro sempre, tá bom? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre essas fases. Comércio em geral. Na fase 1, né, somente reabriram as lojas de móveis e decorações, porque, na verdade, todas as atividades essenciais já estavam funcionando, né? As atividades essenciais previstas no decreto 47282 continuavam funcionando. Né? Acresceu-se aí na fase 1 as lojas de móveis e decorações e as concessionárias de agências de automóveis. As demais lojas de comércio de rua, shopping centers fechados, com exceção das atividades autorizadas pelo decreto 47282, que a gente falou aí no nosso ciclo anterior de webinar. Supermercados, mercados, padarias, lojas de conveniência, as atividades de saúde, farmácias, drogarias, eram estabelecimentos que estavam em funcionamento, que não fecharam. Tá? Importante aqui apenas mencionar a questão do shopping center, porque o shopping ele teve uma antecipação de fase. Na verdade, a previsão dele era para abrir somente na fase 2, né? Mas houve uma antecipação, foi publicada uma atualização do decreto, o decreto 47533, que alterou o decreto anterior, né, acrescendo aí alguns itens, né, para o funcionamento do shopping, estabelecendo alguns critérios, algumas restrições para essa reabertura. Então, o decreto 47533, que foi do dia 11 de junho, que foi quando foi autorizada aí a reabertura, ele estabelece que o shopping pode retornar às atividades seguindo as regras de ouro e o protocolo específico para shopping, porque diversas atividades dessas estão já com seus protocolos específicos publicados. Isso aí vai ser tema das nossas próximos encontros de webinar, e a gente vai aí discorrer com vocês sobre cada protocolo específico. Então, o shopping é um que já tem o protocolo específico publicado. Então, eles reabriram mediante o atendimento às regras de ouro e ao protocolo específico dessa atividade, shopping center. Eles têm que trabalhar com 1/3 da sua capacidade, é vedada a utilização da praça de alimentação, dos espaços de convivência, lazer e repouso, incluindo aí aquelas áreas kids, áreas de festas, né, de comemorações, eventos de qualquer natureza dentro do shopping, apresentações artísticas também proibidas, vedada a circulação de animais, exceto animais cães-guia, animais de assistência ou animais que estejam indo realizar atendimentos em lojas pet, né, em pet shops ou clínicas veterinárias que funcionem dentro dos shoppings. Tá? É a única exceção. Mas aí os animais têm que apenas ir até o pet e de lá o tutor retirá-los, né, sair da instalação. Eles não podem ficar circulando. Tá? Distribuir cartazes, né, expor diversos cartazes sobre as regras de ouro para informação correta da população, colocar sinalização e marcações nos pisos
indicando fluxos, né, em sentido único, posição em filas, para ordenar o acesso. Então, sempre sinalizar as entradas, os acessos, né, isso é importantíssimo. E atender a resolução SMS 4424, que é a resolução que estabelece aí os protocolos, tá, para atividade específica. E o horário de funcionamento reduzido de 12 até as 20 horas. Tá? Então, na verdade, o shopping teve a fase antecipada. Na verdade, ele estava prevista essa reabertura para agora, fase 2, e antecipou, né, para a fase 1, tá? Mediante a publicação de um decreto específico. Tá bom? Bom, as áreas de alimentação, elas continuam fechadas, é vedado o consumo nos estabelecimentos de alimentação, eles estão funcionando apenas no sistema takeaway, drive-thru ou delivery, tá bom? Isso na fase 1, na fase 2. Na fase 3, as praças de alimentação e os restaurantes em geral já podem reabrir, respeitando aí as regras publicadas para o serviço de alimentação, regras de ouro e protocolo complementar de atividades, tá bom? Então, na fase 3, a gente já tem o retorno do consumo em praças de alimentação, tá bom? Na fase 4 também permanece a mesma coisa, só que aumenta a capacidade do shopping de 1/3 para 2/3. Aí a gente já vai conseguir ter um fluxo maior de pessoas, tá? Na fase 4. Na fase 3, a gente não vai ter mudança. A única mudança é a praça de alimentação aberta. Na fase 4, a gente tem aumento do fluxo de pessoas no shopping, passa para a capacidade de 2/3. E na fase 5, a gente já tem a liberação com restrições, e a restrição, no caso, aí, perdão, com restrições não, já tem a liberação sem restrições, bastando apenas seguir as regras de ouro. Tá? Então, vocês estão vendo que as regras de ouro vão permanecer, né, até não se sabe quando, tá? Vamos permanecer com elas, até porque elas só trazem benefícios, né, para a nossa saúde. Os ambulantes cadastrados, legalizados pela prefeitura, tiveram a autorização para retorno às atividades na fase 1, são cerca de 14 mil ambulantes cadastrados, autorizados, licenciados, e esses ambulantes tiveram autorização para retorno, tá? Já desde a primeira fase, mas eles também devem atender às regras de ouro da prefeitura. Serviços de alimentação, lanchonete, bar e restaurante, fase 1 e fase 2 permanecem com o sistema de delivery, drive-thru e takeaway. Na fase 3 e na fase 4, eles retornam ao consumo no local, tá? Devendo não ultrapassar a regra de 4 metros quadrados por pessoa. Está prevista também a distribuição das mesas com ocupação de apenas 50% dos assentos, ou seja, mesas para 4 pessoas vão abrigar 2, mesas para 6 vão abrigar 3 pessoas. E tem uma série de outras orientações que constam do protocolo, tá? Que vocês vão ver no dia específico aí que a gente vai falar do protocolo de serviço de alimentação. E é vedado o sistema self-service, tá bom? Não vai poder. Na verdade, a gente está trabalhando uma forma de que eles possam servir, ter um funcionário servindo o alimento, né, montando os pratos, mas sem acesso direto do cliente, tá? O sistema self-service vai permanecer vedado, tá bom? E na fase 5 e na fase 6, eles já retornam abertos, com a capacidade, né, total, porém atendendo às regras de ouro, e o sistema self-service permanecendo vedado. Bom, academias fechadas na fase 1 e na fase 2. Na fase 3, elas vão ser reabertas com restrições. As restrições são agendamento, né, para que não se utilize todo o espaço da academia. Na verdade, os treinos vão ter que ser agendados, e ocupando aí uma capacidade máxima simultânea de 6,25 metros por pessoa. É a única atividade em que a gente aumentou essa área, porque para você fazer uma atividade física você precisa de um espaço maior, né? Então 4 metros quadrados seria pouco, então eles vão ter que dimensionar o número de pessoas com base em 6,25 metros quadrados. Tá? Permanecem com restrições atividades de luta e dança com contato físico. Tá? Sem contato físico a gente libera na fase 3. Então, são essencialmente treinamentos, né? Você não pode ter contato entre as pessoas, tanto para luta, artes marciais em geral, quanto dança.
CrossFit, deve suspender o uso de equipamentos de difícil higienização, porque no CrossFit você tem diversos equipamentos lá, né, diferentes e muitos equipamentos que são um tanto difíceis de higienizar. Tá? Então, esses vão ter que ficar fora da atividade, como pneus, né? Tem muita academia de CrossFit que usa muito pneu, a corda naval, são equipamentos que são de difícil higienização, então, nesse momento, não podem ser usados. E estão suspensas as atividades em saunas, piscinas, kids room e spa. Tá bom? Isso aí permanece, essas mesmas restrições permanecem na fase 4. Na fase 5, eles retomam a atividade a todo vapor, respeitando sempre as regras de ouro e ressalvando a questão do espaço, do dimensionamento de espaço, que para a academia vai ser sempre 6,25 metros quadrados por pessoa. Tá bom? Serviços em geral. Na verdade, os serviços em geral não estavam proibidos, porque diversos serviços você precisava de forma essencial, né? Ficava muito a critério do cliente. E agora, na fase 1, estão retornando os demais serviços, né? Escritórios como contadores, publicidade, advocacia, tecnologia de informação, comunicação, administração imobiliária, aluguel de veículos, tal, tá? Sendo que eles precisam seguir rigorosamente as regras de uso. Tá bom? Então, não há restrição para os serviços. Todos eles estão funcionando em todas as fases, sendo necessário atender às regras de ouro. Educação. A educação, na verdade, ela está fechada, né, desde que a pandemia começou. A fase 1 permanece fechada, a fase 2 permanece fechada. A gente tem uma previsão inicial do plano para retorno de atividades na fase 3, mas isso vai ser muito bem estudado, tá? Avaliado, para se fazer um retorno muito criterioso e consciente das atividades educacionais. Bom, mas a previsão é que na fase 3 retornassem creches municipais e privadas para crianças a partir de 2 anos, mediante a comprovação de que os pais precisam, já retornaram ao trabalho e precisam deixar as crianças, né, sob os cuidados da creche. As escolas municipais e privadas abrem para as turmas de 5º e 9º ano, tá? Somente 5º e 9º ano. E é vedada a aglomeração de pessoas e a gente estimula aí, né, o plano estimula a realização de rodízio, né, nas turmas, para que nem todos assistam a aula ao mesmo tempo, a manutenção dessas atividades remotas, para que aquelas pessoas que não tenham condição de retornar agora, não se sintam seguras para o retorno, possam retornar posteriormente e continuem trabalhando, né, os conteúdos de forma remota. Tá? A fase 4 já se prevê o retorno das turmas de primeiro, segundo, 5º e 9º anos do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio e pré-vestibular, tá? Mantendo o sistema de rodízio, sendo vedada a aglomeração de pessoas, né? Isso aí em todas as fases. Na fase 5, retornam mais turmas, aí a gente já vai ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5º e 9º anos do fundamental, o 3º ano do médio e o pré-vestibular. E na fase 6, elas já retornam em todas, vedadas sempre a aglomeração de pessoas, seguindo sempre as regras de ouro, tá? Mas já retornam todas as atividades educativas. Tá? Na verdade, eles vão ter que ter um período aí para se organizar, né? Eles vão ter que estabelecer novos fluxos, novos sistemas de trabalho, né? Em todas as atividades, mas acho que a educação vai merecer aí um trabalho mais diferenciado, né? Vai ter que ter a participação, obviamente, das secretarias de educação, tá? E das entidades educacionais como um todo. Isso aí vai ter que ser um grande trabalho conjunto para esse retorno acontecer de uma forma segura. Turismo. Hotéis, hostels, os meios de hospedagem eles já estavam abertos, né? Não pararam. Na verdade, eles têm um protocolo específico a seguir e tem as regras de ouro também para atender. Tá bom? Então, hotéis e hostels estão abertos em todas as fases. Os pontos turísticos permanecem fechados na fase 1, na fase 2 e na fase 3. Na fase 4, os pontos turísticos reabrem com capacidade simultânea máxima de 1/3
tá, de ocupação, desde que respeitados aí os 4 metros quadrados por pessoa. Tá? Na fase 5 também, e na fase 6, retornam os pontos turísticos já a funcionamento amplo, tá bom? Porém, respeitando sempre as regras de ouro. Salão de beleza, tatuador e estética, fechados na fase 1 e fase 2. Na fase 3, a gente tem o retorno das atividades, porém com agendamento, tudo deve ser agendado previamente, né, os horários. Vedado o atendimento por múltiplos profissionais simultaneamente, porque isso é muito comum em salões de beleza, né, vários profissionais atenderem a mesma pessoa, fazendo unha, um outro faz o cabelo, o outro faz o pé, e isso não é permitido nesse momento, tá? Vai ter que ser agendamento por um único profissional. A capacidade máxima simultânea não pode ultrapassar aí os 4 metros quadrados por pessoa. E os serviços de massagem, depilação, maquiagem, tatuagem e saunas permanecem fechados. Na fase 4, idem, não tem mudança. Na fase 5, eles já podem reabrir, todas as atividades de embelezamento reabrem nessa fase, inclusive tatuadores, barbearias, estética, reabrem na fase 5 e devem observar as regras de ouro. Tá? Ambientes abertos, né, os espaços públicos aí abertos. Praias são abertas na fase 1, somente para atividades físicas no calçadão e esportes aquáticos individuais. Não podem ser realizadas atividades em grupo, né, na areia da praia, em grupo e nem individuais na areia da praia. Tá? Parques e praças são abertos somente para atividades físicas e o voo livre, que é uma categoria específica, desde que o voo seja individual, ele está autorizado, tá? Não pode ter o voo duplo. Na fase 2, mantém-se as mesmas restrições. Na fase 3, reabrem, na fase 3, retornam o uso da areia, né, sendo vedado o aluguel de barracas e de cadeiras, porque a ideia é que as pessoas não fiquem muito tempo na areia da praia, não fiquem ali, né, gerando aglomeração. Então, vedada o aluguel de barracas e cadeiras. As vilas olímpicas retornam abertas, sendo vedados aí os esportes de contato. As vias públicas para a área de lazer já estão liberadas também, e o voo livre continua autorizado. Tá? Na fase 4, continuam as mesmas restrições da fase 3, e na fase 5, retorna a liberação, está, né, liberado, desde que busquem atender às regras de distanciamento, evitem-se aglomerações, tá bom? E vida que segue. Saúde. Atividades de saúde, elas não pararam, na verdade, né? Elas são consideradas essenciais, elas continuaram funcionando. A gente colocou, na verdade, o plano consta aí algumas restrições, né, para consultórios, clínicas médicas odontológicas, fisioterapia, clínicas de imagem congênitos, sempre trabalhando com agendamento, exceto situações de urgência, né? Restringiu o acesso de acompanhantes, exceto acompanhantes legais, né, para aquelas pessoas que legalmente precisam ser acompanhadas. Fora isso, evitar, né, a entrada de acompanhantes para que você não aumente, né, o número de pessoas dentro do espaço, especialmente de consultórios que são áreas pequenas. Né? Procedimentos que produzam aerosóis devem ter um cuidado especial e deve ser realizada a limpeza terminal da área de atendimento, né, sempre após o atendimento, após esse procedimento que produz aerosol, deve-se proceder à limpeza terminal. E permanecem restritas as visitas aos residentes de LPI, de comunidades terapêuticas e das unidades de reinserção social. Na fase 2, permanece a mesma coisa, lembrando que a gente tem protocolos específicos, além das regras de ouro, a gente tem protocolos específicos para os estabelecimentos de assistência à saúde e para as clínicas odontológicas, que vai ser alvo de um dos nossos encontros aqui. Tá bom? E na fase 5, na verdade, a gente mantém as mesmas restrições na fase 1, 2, 3 e 4. Na fase 5, na fase 5 eles são liberados e aí a gente continua atendendo as regras de ouro. Tá? Lembrando que
essas situações já vêm sendo, né, atendidas pelos estabelecimentos de saúde que permaneceram em funcionamento, tá, nesse período todo. Cultura. Cultura, na primeira fase, aí estão incluídos os eventos, né? A gente tem um faseamento de liberação com restrição somente para as atividades na modalidade drive-in. Tá? Observando que a venda de ingressos deve ser feita somente online ou em caixas de autoatendimento, não pode ter bilheteria no local. E a modalidade de drive-in, ao acontecer, também tem que seguir algumas restrições. No máximo 2 pessoas por carro, sendo vedado sair do veículo, exceto para utilizar banheiro. A ocupação por mais de 2 pessoas, somente em caso de serem pessoas da mesma família. Tá? Isso aí deve ser comprovado lá no momento da compra do ingresso. E permanecem vedadas atividades culturais, como museus, cinemas, teatro, lonas culturais, centros culturais, aquários e congêneres. Na fase 2, mantém-se a mesma restrição da fase 1. Na fase 3, retornam as atividades culturais em espaços abertos, com capacidade simultânea máxima de 1/3, sem ultrapassar a regra de 4 metros por pessoa, e continuam vedadas atividades culturais em espaços fechados. Na fase 4, além do drive-in, das atividades em espaços abertos, a gente autoriza também os espaços fechados, respeitando a mesma ocupação, a capacidade máxima simultânea de 1/3, sem ultrapassar a regra de 4 metros por pessoa. E na fase 5, a gente já aumenta essa capacidade para 2/3. Tá? E na fase 6, a gente libera tudo, desde que sejam seguidas rigorosamente as regras de ouro. A construção. Atividade de construção, reforma, fundação e construções, né? Está autorizada a funcionar. Tá bom? Sempre esteve, não parou, na verdade, ela está autorizada a funcionar aqui, desde que sejam seguidas as regras de ouro. Né? E esporte e lazer. Na fase 1, foi autorizado somente os centros de treinamento. Os centros de treinamento de atletas, né, estão abertos para treino, sem público e sem imprensa, sendo vedado aí o uso de sauna, piscina, banheira de hidromassagem, e os demais locais, como clubes, associações, hipódromos, escolinhas, quadras de aluguel, continuam fechados. Continuam vedados eventos que gerem aglomerações, tais como shows, salão de festa, casas de festa, feira, exposição, congressos e congêneres. Na fase 2, a única alteração que a gente tem é competições esportivas com portões fechados. Tá? Isso estará liberado a partir de amanhã, fase 2. Podem acontecer competições, na fase 1 eram somente treinos, na fase 2 já podem acontecer competições, só que a portões fechados, sem público. Tá? Isso aí até acho que está uma discussão, a gente viu hoje no noticiário, né? Alguns clubes querem retornar, outros clubes não querem retornar nesse momento, ninguém é obrigado a retornar, claro, né? Então vai ter que haver aí um entendimento na Federação de Futebol para definir se retorna ou não. De qualquer forma, se retornar, só está autorizado o retorno a portões fechados, sem público. Tá? Na fase 3, os centros de treinamento estão abertos para treino, sem público ainda vedada, sauna, piscina, banheira de hidromassagem. As competições esportivas já vão poder acontecer com capacidade simultânea máxima de 1/3, sem ultrapassar a regra dos 4 metros por pessoa. A venda de ingressos vai ter que seguir lá a orientação de eventos, somente online ou em caixa de autoatendimento. Atividades de lazer e esporte em piscinas, vedado o compartilhamento de objetos, então já vamos começar a liberar as atividades em piscinas na fase 3, tá? Sendo que não pode compartilhar objetos como espreguiçadeira, esses objetos que ficam ali normalmente, né, nas bordas de piscina, né, nas beiradas, nos decks, não pode ter. Clubes, associações, hipódromos, quadras de aluguel e congêneres vão ser abertos, sendo vedados os esportes de contato, né, nesse momento ainda não. As escolinhas de treinamento continuam fechadas e os eventos continuam
vedados. Na fase 4, a gente não tem muita mudança, à exceção do evento. Tá? A partir daqui, os eventos com capacidade simultânea máxima de 1/3 estão liberados sem ultrapassar a capacidade máxima, sem ultrapassar a regra de 4 metros quadrados por pessoa. Na fase 5, centros de treinamento continuam sem público, competições esportivas com capacidade simultânea de 2/3, sem ultrapassar a regra de 4 metros, venda de ingressos somente online, atividades de lazer em esporte, piscinas ok, continuando vedado o compartilhamento de objetos, clubes, associações, hipódromos, quadras abertos, vedados esportes de contato, continuam fechadas as escolinhas de treinamento e eventos agora passam para 2/3, sem ultrapassar a regra de 4 metros por pessoa. E na fase 6, a gente já tem a liberação de todas essas atividades, observando aí as regras de ouro. Bom, foi criado pelo decreto, né, e regulamentado lá pela resolução SMS 4424, o selo de conformidade, né, que esse selo ele representa que aquele estabelecimento ele segue as regras de ouro e os protocolos de medidas complementares de prevenção à Covid. É um selo por adesão, na verdade, o interessado vai entrar no link lá do Carioca Digital, vai fazer uma autodeclaração e vai ter direito a receber o selo de conformidade. Ele tem ciência dos protocolos, ele declara ter ciência de toda a legislação sanitária que vai atendê-la, né, vai atender a todas as regras, especialmente as regras de ouro, e aqueles que tiverem protocolos específicos também declaram que irão atendê-lo. Então, por conta disso, ele recebe esse selo de conformidade. Esse selo deve ser exposto em local visível ao público, porque o público vai poder entender que aquele estabelecimento declara estar seguindo as regras previstas, os protocolos sanitários previstos de prevenção, e o público vai ter acesso a reclamar desse estabelecimento, caso ele considere que as regras não estão sendo seguidas. Esse estabelecimento também vai ter que deixar bem visível ao público as regras de ouro, para que o público possa acompanhar. O não cumprimento das regras de ouro e dos protocolos específicos sujeita o estabelecimento às sanções administrativas, que serão aí as infrações de natureza sanitária que estão previstas no decreto Rio 45585, que é deixar de atender medidas que visem a prevenção, e a evitar a disseminação de doenças transmissíveis, infecto-contagiosas. Então, ele pode ser penalizado e ele perde o selo, obviamente, e fica sujeito a essas sanções administrativas, diante de qualquer não conformidade que seja encontrada lá. Tá bom? Então, tudo isso faz parte, gente, do programa Rio de Novo, todas essas etapas de faseamento, as regras de ouro, o selo de conformidade e os protocolos específicos para cada atividade. A resolução 4424, ela publicou já diversos protocolos, fazem parte do bojo da resolução, são esses protocolos que a gente vai estar conversando com vocês aí ao longo dos nossos próximos webinars. E nós da Vigilância estamos trabalhando diretamente na elaboração desses protocolos sanitários. A gente hoje já tem 20 protocolos prontos, que estão em fase final de formatação para publicação, de diferentes atividades econômicas, e, à medida que for necessário, serão publicados novos protocolos para novas atividades. E só fechando aqui a nossa conversa, é necessária uma avaliação permanente por monitoramento sistemático dos indicadores de saúde. Isso aí precisa ser feito de forma extremamente criteriosa, dia a dia, semana a semana, para a gente entender se a gente está ou não no caminho certo. E, caso necessário for, a gente dá um passo atrás, se não for possível manter na mesma posição ou dar um passo à frente, a gente dá um passo atrás, se assim a situação merecer. A gente espera que não, que a gente está tendo melhoria aí no nosso quadro, isso está sendo divulgado. A gente espera que o pior esteja passando,
né? A gente está fazendo tudo que a gente pode para que isso aconteça, né? A adesão às regras de ouro e aos protocolos específicos é fundamental, né, para a gente ter sucesso nessa nossa empreitada. O compromisso do cidadão, todos nós somos cidadãos, né, então gestores, mão de obra, consumidores, é fundamental que estejamos envolvidos, engajados, né, nesse processo, não apenas como representantes do poder público, mas na nossa função de cidadão, no nosso dia a dia. Nós precisamos estar engajados e por isso é tão importante a gente conhecer todas essas regras, a gente conhecer principalmente os protocolos específicos. Eu acho que eles vão trazer muita luz para a nossa batalha aí diária, né, o nosso dia a dia. Um novo esforço de fiscalização, não apenas dos agentes públicos, mas também dos consumidores. Por isso é tão importante a gente informar o consumidor sobre as regras básicas, sobre as regras de ouro, sobre os protocolos específicos, para que eles possam também atuar nesse feedback para nós, né? O consumidor é um importante feedback para o órgão público. E o escalonamento de horário, né? Os setores econômicos visando diluir o pico do transporte público. Então, a Prefeitura está pensando nisso também, nesse escalonamento de horários de funcionamento, já desde o início, com os serviços essenciais, isso já foi pensado, né? E prosseguir nessa dinâmica para que a gente consiga resolver um outro gargalo, que é o transporte público municipal, né, dentro da cidade. Então, a questão da mobilidade urbana, ela depende muito desse escalonamento de horários também, não só da disponibilização de novas linhas, de novos carros, mas também desse escalonamento de horário, para que a gente não tenha um pico, né, de utilização do transporte público, né, por todos durante o mesmo período. Tá? Bom, gente, era isso aí que a gente tinha preparado para falar com vocês. Tudo que a gente falou aqui é o que está no Diário Oficial da publicação, tá? Não tem nada diferente do DO, à exceção de alguns acréscimos que foram feitos, algumas mudanças, como a questão do shopping, que eu pontuei para vocês, né, que foi acrescentado, mas que já está publicado também, foi uma publicação do dia 11 de junho. Queria agradecer muito a participação de todo mundo. E, assim, falar, né, fechar aí a nossa fala, como eu comecei, né, que na verdade é um trabalho de todos, né? Todo mundo está envolvido aí no sucesso desse plano, né? Todo mundo dá a sua participação. Acho que, inegavelmente, todos nós queremos sair dessa situação crítica em que a gente se encontra, né? Uma situação que foi doída, que foi difícil para todo mundo, está sendo difícil para todos, e eu acho que a gente precisa caminhar adiante e cada um, mais do que nunca, fazer a sua parte, informando, né, dentro do seu grupo de convivência, passando essas informações básicas e fazendo a sua parte no controle e na prevenção, tá bom? Muito obrigada. E Letícia? Olá, gente. Marisol, a gente tem algumas perguntas aqui que, na verdade, já foram abordadas durante a palestra, mas talvez possa ter ficado alguma dúvida, alguém perdeu algum detalhe. Uma é a questão do selo, se o selo é opcional ou se é obrigatório. Sim. Não, o selo ele é opcional. Como eu falei, o selo ele é por adesão. Então, quem quiser ter o selo, vai acessar o Carioca Digital, vai preencher a sua autodeclaração e vai receber o selo. Tá? Quando ele faz a autodeclaração, ele assina também os termos de compromisso, o termo de responsabilidade em atender a todas as regras sanitárias estabelecidas. Aí ele tem direito a imprimir o selo e a expô-lo no seu estabelecimento para visualização do público, tá bom? Mas esse selo, caso as normas não sejam atendidas, esse selo vai ser retirado. Ainda sobre o selo, Marisol, eles estão perguntando se já está disponível no Carioca Digital. Você sabe se isso já está online? Se o pessoal já conseguiu colocar? Eu não entrei recentemente no Carioca para ver, não sei, mas assim, a previsão era de 7 dias após a publicação. Tá? Esse é o que está na resolução, tá? Que 7 dias após isso já estaria disponível. Aí eu teria que ver realmente com o pessoal do Carioca, o IPLAN, né, para ver se isso já está tudo ok. A nossa parte já está feita, né, da SMS. Outra coisa, você já citou também, mas só para a gente frisar aqui, é a questão dos consultórios de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e similares.
Se eles têm alguma fase específica ou se eles estão funcionando normalmente? Estão funcionando, eles estão inseridos dentro da parte de assistência à saúde, tá? Clínicas e consultórios de assistência à saúde. Foi feito um protocolo específico para consultório odontológico, porque ele tem algumas especificidades, por isso ele foi feito em separado, tá? Mas os demais consultórios, eles atendem a essa normativa da assistência à saúde, tá? Estão liberados, mas devem trabalhar com agendamento e observando todos esses cuidados. Assim, é legal que esse grupo assista a webinar dos protocolos específicos e ali a gente vai estar explicando direitinho, né, o que está estabelecido para cada uma dessas atividades, tá bom? Mas eles estão liberados. E outra questão foi em relação aos provadores. Eu não lembro se no nosso protocolo tem alguma coisa específica. Tem sim. Isso aí vai ser abordado no dia da palestra dos shoppings. A gente vai falar também das lojas em geral, que elas foram liberadas junto, né? As lojas de shopping já estão funcionando. Então, provadores, o que a gente está pedindo, eu não estou com o protocolo aqui comigo, né? Mas que eu me lembre, a gente está pedindo substituição de cortinas de tecido, higienização concorrente, terminal com maior frequência, entendeu? E acho que na fase inicial eles estão ainda sem uso, tá? Eu não estou com ele aberto aqui, o protocolo, para ver esses detalhes, tá bom? Mas a gente está solicitando a substituição dessas cortinas e um reforço na higienização desses espaços e, assim, separação, né? Deixar um aberto e um fechado, um aberto e um fechado, para que não haja, assim, contato próximo e seja respeitada a questão do distanciamento mínimo aí dos 2 metros. Claro. Marisol, foi ótimo. Acho que você conseguiu dar uma pincelada em tudo aí. Gente, porque assim, muita coisa, tá? É muita coisa e muita coisa para a gente botar na cabeça ao mesmo tempo e lembrar de tudo. Assim, como eu disse a vocês, eu não entrei na dinâmica da saúde como um todo, porque isso é uma área extremamente específica, né? A gente falou mais da nossa visão de vigilância sanitária, que foi a parte que a gente está trabalhando, né, esse tempo todo, perdão, a área que nós estamos nos dedicando, principalmente na elaboração dos protocolos, das regras de ouro. E, assim, convido todo mundo a continuar com a gente nos próximos webinars, porque eu acho que vai ser muito rico, tá? A cada vez a gente vai, assim, descobrindo mais coisas para serem faladas. Certamente depois a gente vai estender esses webinars para os próximos protocolos que vão surgindo, tá? E a cada dia uma novidade surge, né, gente? Com certeza. Vamos se atualizar dia a dia, tá bom? Muito obrigada aí para todo mundo. Obrigada, Marisol, só mais uma pergunta, o Rodrigo está perguntando aqui, em relação a se o webinar é específico para os servidores, né? Só para deixar claro que a gente montou agora uma série de capacitações internas, né? Mas quando esses protocolos forem fechados, à medida que for havendo as publicações desses protocolos, o setor regulado também vai ser orientado, a gente vai abrir esse webinar para o público como um todo e para o setor regulado principalmente, porque eles têm que estar cientes das novas regras, né? Eles têm que ser treinados para posteriormente fazer o próprio treinamento com as equipes, né? De cada segmento. Porque, assim, é uma infinidade de atividades distintas, gente. Assim, foi bem difícil para nós fazer essa separação por atividade econômica, agrupar nessas atividades. E está sendo difícil agora a gente trabalhar os protocolos, porque são muitos, né? Assim, a base é parecida, mas cada um tem a sua especificidade. Mas, assim, essa série de webinar agora é para capacitação interna na saúde. Então, os servidores da Subvisa, que muitos estão tendo, né, o contato também agora, né? A gente já está na rua trabalhando. Os shoppings reabriram, mas a vigilância está na rua, né? A gente está trabalhando, está acompanhando de que forma o setor regulado está absorvendo esse impacto do retorno. E, assim, mais do que nunca é importante a gente estar treinando o setor regulado para que ele entenda a necessidade do atendimento dessas normas e a gente precisa estar divulgando tudo isso para a população. Porque o que a gente viu quando o shopping reabriu? Um afluxo gigantesco de pessoas, né? Assim, todos tinham, de fato, necessidade de estar ali naquele momento, né? Então, assim, é essa consciência que precisa acontecer. Assim, é necessário, eu preciso, de fato, ir à rua, eu preciso, de fato, ir a um local para comprar alguma coisa nesse momento, né? Tudo isso faz parte de um bom senso. As pessoas precisam internalizar as regras atuais, se adaptar a esse novo normal
e colaborar. Né? Todo mundo precisa colaborar, não basta apenas o setor regulado adotar as regras de ouro. É importante que a população também as entenda, né? E adote isso na sua rotina, tá bom? Mas nós estamos aí para fazer a nossa parte, compartilhar as informações, fazer a fiscalização, né? Que a Vigilância Sanitária ficou com a difícil missão de fiscalizar e fazer cumprir essas regras, tá? Então, estamos aí nos dedicando, agradeço aí a todo mundo que participou, os nossos colegas aí de batalha que estão na rua trabalhando também, tá bom? Muito obrigada a todos aí, obrigada Letícia, e 18 horas estaremos de volta. Lembrando, gente, 6 horas hoje é o mesmo assunto, então quem já assistiu não precisa voltar, e pode falar para o pessoal, quem não pôde assistir, 6 horas a gente vai estar abordando o mesmo tema aqui, e lembrar para todo mundo assinar a lista, o link está aí no chat, então é só vocês pegarem, preencher o formulário certinho e enviar que essa lista vai estar preenchida, ok? Boa tarde a todos. Obrigada, Marisol, mais uma vez. Muito obrigada. Até mais tarde. Boa tarde. Até mais. Beijo. Beijo. Tchau.